Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais uma vez, né? Nós como igreja cristã evangélica aqui de Uberlândia, nós em meio às dificuldades que temos vivido no nosso município, nós resolvemos, pelo menos por esse mês, fazermos os nossos cultos assim, de maneira virtual, crendo que a palavra de Deus pregada e sendo proclamada, e você que ouve essa palavra no conforto de sua casa, certamente será de bênção para a sua vida. E eu gostaria de desafiar você a convidar outras pessoas para poderem assistir a essa palavra, a ouvir a palavra de Deus, desafiar você nesse momento se desconectar de outras redes e de outras coisas e junto com a sua família você se voltar para o Senhor nesse momento, se assentarem, você que entende aí das tecnologias, quem sabe colocar, projetar aí na sua televisão, né, para que você possa participar. Tome a sua Bíblia, né, prepare o seu coração e vamos nesse momento refletir a respeito da palavra do Senhor. Né? Eu queria, antes de mais nada, orar com vocês, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus fale ao meu coração, que Deus fale ao seu coração e que haja nessa noite uma mudança de mente, que haja um encorajamento da parte de Deus para as nossas próprias vidas. Então, vamos orar comigo nessa noite, você aí na sua casa, onde quer que você esteja me assistindo. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos nesse momento, ainda que de maneira virtual. Pai amado, muitas são as igrejas, ó Deus, no nosso país hoje, ó Deus, que se encontram também da mesma forma, Senhor. Pai querido, nós queremos rogar a Ti nesse início de culto ao Senhor pela situação calamitosa, ó Deus, que está passando o nosso país, bem como o mundo. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor aquelas pessoas, ó Deus, que neste momento, ó Deus, elas se encontram, ó Deus, internadas, ó Deus, hospitalizadas, ó Deus, algumas em estado grave, ó Deus, na UTI, sem nenhuma boa perspectiva humana, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão em leitos de enfermaria, mas também, ó Deus, passando, ó Deus, por grandes dificuldades, ó Deus, todo pavor, todo medo, ó Deus, que tem tomado conta, ó Deus, daqueles que estão doentes e conscientes, ó Deus, bem como de seus familiares, ó Deus. Nós, como igreja Tua, nós levantamos um clamor ao Senhor, te pedindo, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, ó Deus. Pai amado, que o Senhor, que a Tua intervenção, ó Deus, seja notada, ó Deus, de maneira, ó Deus, que haja uma restauração, ó Deus, da saúde física, da saúde emocional, da saúde, ó Deus, do bom senso, de cuidados com o nosso país, ó Deus, de maneira que nós possamos experimentar de paz. Consola, ó Deus, aqueles que estão enlutados. Traz esperança, ó Deus, àqueles que estão desesperançosos. Sobretudo, ó Deus, seja conosco, seja com o Teu povo, ó Deus, e nos abençoa, Pai querido. É a nossa súplica aqui. Aqui, ó Deus, nessa noite nós vamos falar a respeito da Tua palavra. E nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito fale ao meu coração, e fale, ó Deus, com o coração de cada um, ó Deus, que estará, ó Deus, que estão e estarão em algum momento, ó Deus, ouvindo essa palavra. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui e nessa noite eu gostaria de falar com vocês como tema da nossa reflexão desse domingo à noite. O tema da nossa reflexão aqui será, eu vou explicar ao final, na conclusão de onde eu tirei esse título para essa mensagem, mas eu queria colocar como tema para a nossa reflexão aqui, vencendo o gigante do desespero e saindo do calabouço da depressão.
Nós vamos olhar com esse tema de pensar nessa questão do gigante do desespero, de calabouço, de masmorra, de prisão da depressão, olhando para o Salmo de número 42, e também vamos ler o Salmo 43, já que eles compõem uma única unidade, mas nós vamos gastar o nosso tempo olhando para esse Salmo de número 42 e Salmo de número 43. Diz assim este Salmo 42, diz assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o teu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto as suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó meu Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Porque tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos. Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o teu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Declara-me inocente, ó Deus, defende-me desse povo mau, livra-me dos falsos injustos, pois tu és minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitastes? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus. A Deus, fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Nessa noite eu queria pensar com vocês um pouquinho a respeito do quadro nosso atual. E não só falar aqui de pandemia, mas dos efeitos secundários que nós temos visto a essa pandemia. O Brasil é o país com maior índice de pessoas com ansiedade do mundo. E a solidão é reconhecidamente um gatilho como que propulsiona vários tipos de transtornos. E em tempo de isolamento, em tempo de distanciamento social, isso tem aumentado de maneira muito grave. As consequências desse isolamento que nós temos visto e a solidão, idosos para serem protegidos por seus netos e por seus filhos, eles estão só, eles estão afastados. Sabe, a solidão está fazendo com que haja um grande aumento aí nas prevalências aí de doenças neurológicas e psicológicas, em todo o desdobramento que isso traz. A epidemia, tão aparente, tão falada em todos os telejornais, ela tem ocultado uma epidemia ainda maior e mais severa, que deve nos preocupar bastante. Uma epidemia de doenças mentais, de pessoas que estão mergulhadas em ansiedade, em depressão,
mergulhadas em medo, em incerteza, em angústias, e quantas no desespero, seja por medo da doença, seja por medo do desemprego, seja por medo de não ter algo com que se subsistir no dia de amanhã, medo e preocupação com os seus. Em 2003 houve uma síndrome respiratória aguda grave, né, a SARS-1, né? E é interessante que quando você olha para os dados daquela época de 2003, durante esse surto que ocorreu ao redor do mundo, durante aquela pandemia, os dados mostraram que as pessoas procuraram 3 vezes mais psiquiatras do que infectologistas. Elas procuraram 2 vezes mais os psiquiatras do que os seus próprios médicos de família que acontecia. E o estrago foi grande. O aumento desses transtornos mentais, sabe? E do trauma, todo o trauma psicológico que tem trazido essa pandemia. Seja os transtornos, seja aquilo que tem afetado diretamente por causa da doença em si, que traz sim alguns efeitos difíceis mesmo após a pessoa ter se recuperado. Mas tem também os desdobramentos secundários que são muito preocupantes. E nós temos orado e nós precisamos estar atento a essas coisas. É claro que esse aumento desses transtornos tem tantas coisas que nós poderíamos, e aqui não dá para esgotar, e não é o objetivo aqui meu, nem tampouco de esgotar os motivos, nem tampouco esgotar o assunto que é tão difícil, mas é de, através das Escrituras, oferecer uma proposta, oferecer um caminho, um norte, uma direção, para que você que me ouve, que está entristecido, ansioso, ou você que me ouve, está passando por uma depressão, que a graça de Cristo possa te alcançar. Sabe, nós vemos tantas coisas que têm cooperado para isso, sabe, para esse aumento desses transtornos. A própria ação direta do vírus no sistema nervoso das pessoas, sabe, as experiências traumáticas que as pessoas estão vivendo de passarem pelo Covid, toda a expectativa que elas podem ter, os traumas de terem perdido parentes, amigos, pessoas queridas e amadas diante dessa situação, o estresse que foi gerado com esse novo normal que as pessoas chamam, e que eu tenho muita dificuldade de lidar com essa questão de chamar isso de um novo normal, sabe? A mudança de rotina, as famílias estão mais juntas, estão mais enclausuradas, mais fechadas, essas medidas de distanciamento social, sabe? As perdas econômicas que muitas pessoas têm tido, aquele que trabalhava e saía todo dia do seu trabalho, agora já é o home office, está em casa, sabe? A diminuição daquele abraço, dos afetos. Eu gosto demais disso, e como eu sinto não poder estar abraçando as pessoas. Todas essas coisas têm colaborado para uma sequência muito difícil, sabe, de transtornos mentais. E sobretudo nessa noite eu gostaria de falar a respeito da depressão em si. E como é que nós podemos, olhando para as Escrituras, para esse texto que nós lemos aqui nessa noite, como é que nós podemos vencer esse gigante do desespero e sair dessa masmorra de depressão, de ansiedade, de tristeza, de desesperança? E eu queria propor algumas direções, algumas orientações para você e para mim nessa noite. Olhando para esse salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 42 e o Salmo 43. Em primeiro lugar, um primeiro passo importante para que nós possamos superar e vencer essas coisas, vencermos a depressão. Isso não vai ser ao final dessa palavra, isso não vai ser ao final quando eu orar por você, é um processo gradual, paulatino, lento. Mas o primeiro passo que precisa ser dado, e nós podemos aprender isso com o salmista aqui, é aprofunde o seu relacionamento com Deus. Perceba que nos versículos 1 e 2,
O salmista ele usa uma linguagem carregada de significado, de desejo forte pela presença de Deus. Ele fala de, olha, assim como a corça, né, um animal montês que ele anseia pelas águas, ele está dizendo, ó, o anseio dele por águas, eu também tenho esse anseio. Ele diz, eu tenho sede. Ele usa palavras como suspiro, assim como a corça suspira, em algumas versões. Ele vai dizer, eu suspiro por Deus. Eu desejo pelo Senhor. Eu tenho sede e sede do Senhor. Então, se nós queremos dar alguns passos para sairmos dessa situação de desespero, às vezes de depressão, de desânimo, aprofunde o seu relacionamento com Deus. Deus não deve ser algo que nós acrescentamos à nossa vida para resolver as nossas dores, as nossas lutas, ou para nos ajudar em nosso luto. Ele não deve ser algo que eu acrescento. Deus ele precisa ser o centro de toda a nossa vida. Ele não pode ser algo que eu apenas trago para adicionar como mais uma forma, como algo a mais para eu me agarrar. Ele precisa ser o centro da minha vida em todo o tempo, em meio às minhas tristezas, em meio às minhas lutas, em meio aos meus lutos. Deus não é uma mera opção terapêutica. Deus é a própria cura. Foi Ele que nos criou, Ele sabe das nossas lutas, dos nossos meios. Ele deu o seu Filho que encarnou e veio e sentiu tristeza profunda. Também passou por grandes lutas, dificuldades, então de maneira que Deus nos entende. Ele enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo e Ele é o nosso sumo sacerdote que se condói de nós, porque Ele também, ao encarnar, ele sofreu essa experiência humana e todo o drama que ela tem. Então, a minha primeira orientação para você, olhando para esse salmo, é aprofunde o seu relacionamento com Deus. Mantenha o seu foco em Deus. E isso vai ser de grande bênção para a sua vida. Uma segunda orientação para nós enfrentarmos esse gigante do desespero e sairmos dessa masmorra da depressão, da ansiedade, da tristeza, é que nós precisamos aprender a sermos honestos com Deus. Então, seja honesto com Deus. Às vezes nós pegamos num evangeliquez, num evangelho que é quase desumano. Nós nos acostumamos até mesmo nas nossas orações a chegarmos diante de Deus já quase que com uma reza decorada ali, e o nosso cérebro não processa tudo isso, e chegamos diante de Deus, ó Deus bondoso e tal, e começamos com aquela coisa bonita, mas o Espírito Santo que habita em nós é meio como ele fala assim, filho, vamos começar direito? E Deus ele fala, filho, se aproxima de mim como um pai, e diga do que está acontecendo. Seja honesto com Deus e perceba que o salmista, nesses salmos que nós lemos aqui, no versículo 6, ele é muito honesto com Deus ao dizer, ele fala assim, olha, agora, meu Deus, agora estou profundamente abatido. Perceba a sinceridade dele. Olha no versículo 9. Ó Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Perceba, ele está dizendo, Senhor, eu percebo o tumulto, versículo 7, as suas ondas e correntezas passam sobre mim, e perceba a linguagem. Ele está sendo muito franco e honesto com Deus, ele está falando com Deus a respeito da sua tristeza, a respeito da sua dor, a respeito da situação difícil que ele está passando. Ele chega a perguntar, Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim? Deus preza, irmãos. Querido, querida que me ouve, Deus preza pela verdade e devemos dizer a Ele sobre o nosso desespero. Nós devemos dizer a Ele sobre os nossos medos, sobre os nossos erros e o quanto que isso às vezes nos desanima. Então, seja honesto sobre o que você está sentindo, sobre o que você está pensando. Você não vai ofender a Deus com isso. Sabe, isso não significa que você vai cobrar ou culpar a Deus. Não, nós não podemos fazer isso. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados.
Sabe, ser honesto com Deus não é cobrar Ele, dizer, poxa Deus, eu acho que... porque Ele não nos deve nada. Mas é uma relação de filho com o Pai, e dizer, Senhor, eu estou abrindo meu coração contigo. Eu estou lhe falando a respeito daquilo que vai na minha alma. Então, se aproxime de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, seja honesto com Deus. Ele gosta e preza pela verdade. E agora um terceiro conselho, que nós podemos nos apropriar da palavra de Deus para enfrentarmos o desespero, a depressão e tantas outras coisas, é: pregue para você mesmo. Pregue para você mesmo essa palavra que você já conhece. Redescubra ela a cada manhã. A cada manhã, ao você ler esse texto e entender que é Deus falando com você, você deve pregar à sua própria alma essas verdades que você já sabe. E alguém já disse que a repetição é a mãe da sabedoria. E você precisa repetir essas palavras diariamente, pregar ela para você mesmo, para a sua alma, para o seu homem interior, de maneira que até que essa palavra fique bem fixada dentro do seu coração. Perceba que o salmista, ele questiona e instrui a própria alma, ele pergunta, olha o versículo 5, ele fala assim, por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que você está tão triste? Percebe? Olha no versículo 11, ele fala novamente, por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Perceba que ele questiona a sua alma, ele diz, vamos conversar, puxa uma cadeira aí, por que você está tão inquieta, tão abatida, tão entristecida? E depois de ele questionar, ele instrui a sua própria alma dizendo, espera. Ele diz, olha, espera, pois em Deus ainda voltarei a louvar o meu Salvador e meu Deus. Quando nós pregamos a nós mesmos, isso impede, ou pelo menos vai diminuir, que a nossa mente fique vagando, ensimesmada nos nossos próprios pensamentos, num ciclo de lembrança das dores, das ofensas, dos abandonos, e cada vez que você traz isso à sua memória, isso traz mais dor a você, e isso aumenta ainda mais a cicatriz, isso vai aumentando ainda mais a tristeza, e o salmista ele está dizendo, pregue para si mesmo, diz, mas sabe, isso ou aquilo outro, essa situação ou aquela. Pergunta, mas por que você está abatida desse jeito? Sabe, é levar a nossa alma a responder, e com essas perguntas apontá-las para um Deus que nos ama, um Deus maravilhoso. Sabe, quando nós ficamos ensimesmados na nossa própria mente, alimentando os nossos pensamentos, só vai aumentar ainda mais a nossa dor e o nosso desespero. Sabe, talvez você que me ouve nesse momento fale assim, pastor, você está falando isso porque você não sabe do tamanho da minha dor, você não sabe o tamanho da minha perda, você não sabe o tamanho do meu sofrimento, e realmente eu não sei. Mas eu sei que o Deus que tudo sabe, é nele que você pode experimentar de consolo. É nele que você pode renovar as suas esperanças. É nele que você vai poder perceber a plenitude do agir dele na sua vida, mesmo em meio a essa dor, mesmo em meio a tantas adversidades. É somente ele, e somente ele pode te tirar desse desespero, dessa masmorra, dessa prisão da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico e tantas outras coisas. Pregar a si mesmo vai remeter a nossa mente para Deus, vai tirar a nossa mente de nós mesmos, dos nossos próprios sofrimentos. É aquela ideia, vai nos fazer às vezes parar de olhar para o nosso próprio umbigo e olharmos para o Senhor, e vai nos ajudar a responder a pergunta, por que estás abatido, a minha alma? E aí nós às vezes vamos achar a resposta de que ela está tão abatida porque ela deixou de focar em Deus. Ela desconsiderou um Deus soberano sobre todas as coisas, um Pai amoroso, que Ele permite sim que os seus filhos sofram, mas Deus nunca abandona os seus filhos.
E nós precisamos nos apegar a isso. Isso ajuda a entender, pregar para si mesmo e descobrir as razões por trás da nossa alma, responder essas perguntas difíceis. Isso vai nos ajudar a entender e superar a situação adversa, a depressão, a ansiedade, a tristeza. Então, se aproxime de Deus. Seja honesto com Ele. Pregue para si mesmo. E agora um outro conselho para você, olhando para esse salmo, é atente-se. Dê atenção aos fatos e desconfie dos seus sentimentos. Quando nós estamos fragilizados, seja por quaisquer circunstâncias, nós tendemos a enfatizar muito mais os nossos sentimentos. Sabe, é por isso que, por exemplo, às vezes na igreja nós vemos pessoas dizendo, olha, eu não sinto de perdoar, eu não senti de fazer isso, eu não senti de fazer aquilo, quando a Bíblia claramente nos manda fazer. E aí nós tendemos, e nós como latinos, né, nós somos muito emotivos, e as pessoas, quando estão enfrentando tristezas profundas, elas tendem a ser guiadas por seus sentimentos. E isso é um ciclo tão ruim, porque isso vai levar, é como uma pessoa andando numa areia movediça. Porque os nossos sentimentos, eles nos enganam, eles são egoístas. A Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, Jeremias 17:9. Então, a ideia é quando nós ficamos dando atenção aos nossos sentimentos, às vezes nós vamos nos vitimizar, às vezes nós vamos nos mostrar fracos, quando na verdade deveríamos nos encher, no Senhor nos encher de fortaleza e irmos para o embate. Nós vamos sempre nos posicionar dizendo, eu estou assim porque fulano fez isso ou isso comigo, porque a vida fez isso comigo e com aquilo outro. Então, ao invés de darmos atenção às mentiras do nosso coração, nós devemos nos apegar às verdades de Deus. E olha que aqui verdade diante desse desespero, dessa situação difícil que o salmista está vivendo. Perceba que verdade ele se apega. Olha o versículo 8, perceba, ele é honesto com Deus, ele está dizendo assim, eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. Ele não está negligenciando isso, ele não está ignorando a sua dor. Mas olha o que ele diz no versículo 8. Sabe, nos versículos anteriores, ele está dizendo como ele está se sentindo, mas olha no versículo 8, ele fala assim, durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos, e faço orações ao Deus que me dá vida. Em algumas versões ele diz, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico. Percebe? Ele está se sentindo triste, abandonado, esquecido, ele está se sentindo atropelado pelas correntezas, ele está se sentindo menosprezado e humilhado por seus inimigos. Perceba, mas todavia ele se atém a um fato que não pode ser mudado. É de que o Senhor, durante o dia, a misericórdia do Senhor o assiste. E durante a noite, naquele momento de fechar o dia, ele fala assim, tem um cântico a Deus na minha boca. E ele se agarra a esse fato, ele se atenta a esse fato, para que os seus sentimentos não se maximizem e domine toda a cena. E ele faz isso lembrando da própria palavra do Senhor. Somente o hábito, quando nós criarmos o hábito de pensarmos seriamente, não assim de pegar um texto aberto e tal, está escrito na Bíblia, mas será que... Não, mas somente quando nós tivermos o hábito de pensarmos seriamente, com convicção, nas verdades imutáveis aqui que tem na Palavra de Deus. Somente quando isso acontecer, isso vai nos trazer livramento de ouvirmos de maneira passiva e ficarmos dando ouvido e sendo ludibriados, enganados pelas palavras do nosso coração deprimido, depressivo, entristecido. Então, teria tantas coisas para falar aqui sobre esse tema, mas eu preciso passar ao próximo conselho para você. Mas atente-se a isso.
uma verdade, uma quinta verdade importante para você e para mim, é que frente às circunstâncias difíceis da vida, às vezes vem-nos, e é normal, nos vir esse senso de incapacidade, de que estamos indefesos, de que não há solução, de que a única situação mesmo é realmente eu mergulhar e aí agora eu já não tenho coragem de enfrentar a vida, eu estou com medo dela porque as circunstâncias têm sido duras, ruins, difíceis. Sabe? E aí nós tentemos a pensar, mas eu queria que você instruísse o seu coração, a sua alma, nesse momento, garantido pela palavra de Deus. Você não está indefeso. Deus está com você. O salmista, ele afirma isso no versículo 5. Ele fala, espere em Deus. Ele fala assim, eu estou profundamente abatido, mas perceba, ele está dizendo de novo os seus sentimentos. E aí, ele nos diz, no final do versículo 5, ele fala assim, eu estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte. Ele fala assim, eu estou abatido, mas eu me lembro de ti. No versículo 11, da mesma forma, ele diz, ele fala assim, espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. O salmista, ele ordena a sua alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está dizendo, as circunstâncias podem ser difíceis, mas alma, espera em Deus, Ele está conosco. Nós não somos indefesos, nós ainda vamos louvar por causa dessa adversidade. Como filhos de Deus, temos todos os recursos que nós precisamos para vencermos todas as coisas. Para lidarmos com esses traumas, com as neuras de nossa alma, do nosso homem interior. Às vezes nos sentimos indefesos, mas perceba, nos sentimos. Mas isso é engano. O Paulo, ele fala, diante de todas as coisas, ele fala assim, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo vai dizer, ora, aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, não nos dará com ele também todas as coisas? Então nós não estamos indefesos, Deus está conosco, nós podemos em alguns momentos de profunda tristeza nos sentir assim, o salmista mostra isso, mas perceba, ele altera os seus sentimentos e ele retoma a lucidez e ele aponta para o Senhor e ele confia no Senhor. Não somos, e às vezes nós temos acreditamos em algumas coisas que não são verdade. Nós não somos os únicos que sofremos. Há pessoas sofrendo porque estão com familiares internados por causa da Covid. Mas há pessoas sofrendo com familiares internados com câncer, com outras enfermidades. Há pessoas que estão acamadas há anos já, antes mesmo de surgir a Covid. Mas às vezes o nosso coração ele quer nos fazer acreditar que só nós é que sofremos. E nos fazer acreditar que Deus olha para o problema de todo mundo, só não para o nosso. Não, você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida que me ouve, você não é o único a sofrer. Há muitas pessoas sofrendo. Mas nós podemos, em meio a isso, desfrutar do consolo e da boa mão de Deus. Deus nunca se esquece dos seus filhos. Sabe, o salmista, ele fala assim, te esqueceste de mim? Não, mas era a maneira com que ele estava se sentindo, ele está sendo honesto com Deus. Deus nunca se esquece dos seus filhos. O profeta vai dizer, se não estou enganado, Jeremias vai dizer, que poderia uma mãe esquecer do seu filho, e ele diz, ainda que isso aconteça, todavia eu não me esquecerei de ti, de vós, ele falando ao seu povo, porque eu os tenho gravado na palma de minha mão. Deus nunca se esquece dos seus. Ele não está alheio ao seu sofrimento, à sua dor, à sua tristeza, à sua depressão. Deus nunca vai nos testar além daquilo que nós podemos suportar.
E Paulo diz que fiel é Deus que nunca nos testará além daquilo que podemos testar, porque Ele é fiel. E junto com essas dificuldades, Deus provém tudo aquilo que nós precisamos para que possamos sair disso glorificando o nome dEle. Sempre haverá em Deus esperança e escape. Talvez que você que está me ouvindo, há muitas situações na sua vida, seja um quadro depressivo que você enfrenta e luta com ele há anos, ou a ansiedade, eu luto diariamente com a ansiedade. Ou seja, qualquer outra dor em que você acha que não há mais esperança, não há escape, não creia nisso. Sempre haverá esperança e escape. Tudo posso naquele que me fortalece, dizia Paulo em Filipenses 4,13, e eu posso sofrer, eu posso passar por privações, eu posso ter tudo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Um sexto conselho para você, olhando para essa palavra, olhe com esperança para o futuro. Nós tendemos, alguém já disse que culpa é excesso de passado, né? Que ansiedade é excesso de futuro. Nós vemos hoje várias pessoas tentando treinar em vários programas para lidar com a ansiedade, cuja proposta é mantenha sua mente nesse lugar, o tal do full time, mantenha sua mente o tempo todo nesse lugar aqui, foca aqui. Mas de nada vai adiantar se eu apenas focar nisso e esquecer de quem está comigo aqui. De nenhuma maneira também vai adiantar você olhar para o futuro se você não tiver esperança nele. Perceba, o salmista no versículo 11, ele fala assim, eu ainda o louvarei. Nós precisamos olhar além das circunstâncias de hoje e focar no que Deus prometeu no futuro. Sabe, Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se resumisse apenas a essa vida, seremos os mais miseráveis dos homens. Aqui nós vamos experimentar em alguns momentos da nossa vida aqui, de momentos de paz, mas a vida aqui é luta. Jesus falou, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Faz parte desse mundo desde que Adão e Eva pecaram. Desde que o pecado veio e trazendo a morte, faz parte desse mundo, a dor, a luta, o luto. Faz parte desse mundo o sofrimento por causa da queda. Mas nós devemos, no presente, embora soframos, nós precisamos reconhecer que Deus está conosco. De que haverá um dia, né? E João ele descreve isso em Apocalipse, quando aquelas pessoas vêm de um período grande de sofrimento. João fala assim, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O salmista Davi, ele diz, o Senhor, eu tenho consciência de que as minhas lágrimas o Senhor as recolhe no teu odre. No presente Deus está conosco, mas há promessas maravilhosas para nós lá no futuro, e é por isso que o salmista diz, ainda o louvarei. Ele fala assim, olha, espera em Deus, viu? Espera, hoje, espera, confia. Porque eu ainda o louvarei, futuro. Isso vai passar, e eu vou louvar a Deus agora, e eu vou louvar no futuro, em retrospectiva, olhando para o que o Senhor fez, e eu vou louvá-lo. Já tinha um hino antigo, né? E uma música antiga que já virou praticamente um hino, onde a letra da música diz, não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, por aquilo que eu vejo. E alegre estou, ou alegre vou. Olhe para aquilo que não se pode ver. Isso é eterno. É isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, o versículos 16 a 18, Paulo ele nos traz uma palavra muito cheia de encorajamento. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18, ele diz assim, por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem
para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Toda dor, toda luta, todo luto, toda depressão, tristeza que agora você vê, tudo isso um dia vai passar. Creia nisso, vai passar. E nós estaremos um dia face a face na presença daquele que é a alegria dos homens, na presença daquele que nos amou de tal forma, na presença desse Deus que nos amou e provou o seu amor entregando o seu Filho para nós. Então, olhe com esperança para o futuro. E um último conselho para nós encerrarmos agora a nossa reflexão aqui dessa noite. Você fala, talvez você esteja me dizendo, pastor, eu já ouvi essa palavra tantas vezes. Talvez enquanto você está me ouvindo nesse momento, você diga, olha, eu já ouvi várias pregações nesse Salmo 42, no Salmo 43. Sabe, talvez você até se lembre de uma pregação que você ouviu há um ano atrás, há 5, talvez até 10 anos atrás. Você diz, mas pastor, parece que não mudou muita coisa. Aliás, eu tenho a expressão às vezes que piorou. Meu último conselho baseado nas Escrituras para você é: seja paciente. Tiago fala, meus irmãos, sede pacientes até a vinda de Cristo Jesus. Passou até uma sede pacientes até a vinda de Cristo Jesus. Paulo, quando fala de lutas e de tribulações na sua vida, ele fala, olha, ele vai dizer, olha, que a tribulação ela produz perseverança, essa perseverança ela produz esperança. Sabe? Que a tribulação produz paciência, a paciência perseverança, e a perseverança esperança. E essa esperança ela não nos pode ser tirada. Então seja paciente no enfrentamento da sua depressão, da sua ansiedade, das suas crises. Mudanças duradouras, elas demandam tempo. Sabe, por 3 vezes nesse salmo, o salmista, ele questiona a si mesmo. Por 3 vezes ele questiona, por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Ele estava no caminho, mas de vez em quando ele titubeava, sabe? É como se tivesse às vezes nós temos essa impressão de que estamos numa montanha russa emocional, estamos enfrentando e lidando com as coisas, de repente, olha, eu estou bem, graças a Deus estou melhorando, e às vezes vem algumas circunstâncias que nos abate, nos leva assim, não, eu não estou bem e tal. Seja paciente, ainda que às vezes se sinta numa montanha russa emocional. Nivele com uma fé em Cristo, que nos altos e nos baixos você alimente o seu coração com a verdade de Deus está com você. Ele não está alheio ao seu sofrimento e à sua dor. A depressão, um autor chamado Wayne Mack, um livro muito interessante, onde ele fala a respeito de depressão. Ele diz o seguinte: a depressão moderada ou severa não é vencida em um dia, numa semana ou num mês. Pode exigir perseverança por um longo período de tempo. Então, persevere. Você vai vencer, meu querido, minha querida, com esses conselhos tirados da palavra de Deus, com essas diretrizes que você pode se apoiar, porque é a palavra de Deus. Se você foi colocado pelo gigante do desespero, no calabouço, na masmorra, a esperança deve fazer companhia para você. E as promessas de Cristo para a sua vida, tiradas da palavra dele, são as chaves que abrirão as portas. Salmo 42, o versículo 8, o salmista diz: durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. No Salmo 43, no versículo 4, ele diz: ali irei ao altar de Deus,
a Deus, fonte de toda a minha alegria. Perceba, alguém depressivo, ele fala, eu vou ao altar de Deus, fonte de toda a minha alegria. Então que você experimente dessa alegria do Senhor. Eu te louvarei com minha harpa, ó Deus, meu Deus. Que você experimente disso. Lembra que no início da palavra eu falei assim, depois vocês vão entender porque eu coloquei como tema da reflexão, vencendo o gigante do desespero e saindo do calabouço ou da masmorra da depressão. E aí eu quero concluir citando uma história de um livro bem conhecido, de um autor chamado John Bunyan, um livro chamado O Peregrino. É o segundo livro mais lido no mundo depois da Bíblia. E tem especialmente no capítulo 16 do livro lá, é interessante que eles acabam desviando do caminho, e o cristão, que é um desses personagens que John Bunyan, que lutou muito tempo com a depressão, escreveu isso numa prisão, o cristão está andando em companhia da esperança. E nesse capítulo 16, o título do capítulo é O Cristão e a Esperança e a Chave do Castelo da Dúvida. E aí ele fala que eles estão caminhando, mas num rio maravilhoso, num rio que sacia a sede e a pastagem dos dois lados, mas em algum momento eles começam a passar por um período difícil, por uma terra mais difícil, à medida que eles se distanciam desse rio. E surge a possibilidade de eles pegarem um atalho. E eles acabam convencidos, a esperança argumenta, mas cristão convence a esperança, eles pulam uma cerca, eles pegam um atalho, e parece que isso é melhor, um caminho mais tranquilo, mais fácil, e eles pegam isso. Na vida também é assim. Quantas vezes nós pegamos a trilha mais fácil, mas a trilha mais fácil provavelmente nos tirará do caminho. Seja no enfrentamento das lutas, das dores, da depressão, da ansiedade, das tristezas. E aí eles estavam preocupados, e a preocupação acabou ofuscando o caminho, eles não foram percebendo bem que caminho que eles estavam caminhando. E é interessante que chega um momento em que eles acabam dormindo lá, e quando eles acordam pela manhã, eles avistam o castelo da dúvida. E o dono desse castelo da dúvida era o gigante do desespero e a sua esposa desconfiança. Sabe? E o gigante chega e se aproxima deles e o questiona com toda a dureza, um gigante enorme com sua força, e os pune por terem dormido em suas terras, e os pune jogando eles numa masmorra, onde eles ficam vários dias. Ali nessa masmorra, eles sofrem fisicamente, eles são espancados por esse gigante. Eles sofrem psicologicamente, porque todo dia há uma ameaça para eles, dizendo amanhã vai ser ainda pior. E chega um momento em que esse gigante do desespero aconselha eles a tirar a própria vida. E um conselho que esse gigante do desespero dá, que o cristão chega a considerar, mas a esperança o encoraja. A esperança argumenta com ele e aos poucos o dissuade disso, mas depois mais sofrimento, mais esse conselho, ele fica balançado de novo e a esperança novamente dissuade ele dessa ideia. E nós precisamos ser aconselhados não pelo desespero da circunstância presente, mas pela esperança que nós temos. Uma esperança que não nos pode ser tirada em Cristo. E aí eu não vou contar tudo isso, se você quiser, de repente você compra o livro e leia, vale a pena. É interessante que depois de tanto tempo sofrendo, cristão, ele se lembra que ele carregava no seu peito uma chave da esperança.
Sabe, essa chave da esperança é uma referência que o autor faz às promessas de Cristo. Ele lembra da chave da esperança que ele trazia, sempre esteve com ele naquela masmorra, mas que aquela circunstância toda, a tristeza, a culpa por ter se desviado do caminho, as ameaças constantes do gigante do desespero, os seus conselhos maus, o tinha feito esquecer da chave da esperança que ele carregava no seu peito. E essa chave da esperança, há um momento em que ele se lembra dessa chave da esperança. E ele, que estava sentenciado pelo gigante no outro dia, ele, ao se lembrar disso, a esperança fala para ele, vamos testar. E à medida que ele vai na porta dessa masmorra, e enfia essa chave da esperança, a porta se abre. E depois daquela porta, havia uma outra porta, e a chave também abre, e outra porta à frente, e essa chave da esperança vai abrindo essas portas, até que abre o último e grande portão do castelo. Eles agora estão longe, o gigante do desespero até quer pegá-los, mas ele não pode, ele é contido. E eles saem livres, e eles retomam para o caminho. Pegando essa analogia, e encerrando aqui, talvez você tenha sido capturado nos últimos meses, no último ano, ou talvez há muito tempo, pelo gigante do desespero. Talvez você esteja numa masmorra, não numa masmorra, numa prisão física, mas numa prisão mental e espiritual. E você esteja dentro dessa prisão sofrendo com seus próprios pensamentos, com culpa, com desespero. Talvez você me ouvindo já tenha até pensado em tirar a própria vida, e esse foi o conselho que o desespero lhe deu. Eu queria que você nessa noite atentasse e ouvisse a voz da esperança, não de uma esperança que falha de homens, mas da esperança que você pode ter em Cristo Jesus. E que você lembre-se das promessas de Cristo para a sua vida. E são essas promessas de Cristo registradas na palavra de Deus, como quando Jesus falou, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo, mesmo enfrentando prisão, ele fala, eu me alegro no Senhor e convido você e convoco vocês a outra vez, alegrai-vos no Senhor, alegrem-se no Senhor. Sabe, eu queria que você nessa noite relembrasse dessas promessas e usasse as promessas de Cristo para ir abrindo as chaves das prisões e das masmorras em sua mente. Tomados pela mão da esperança que temos em Cristo Jesus. Se você que me ouve ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, ou mesmo que você já tenha em algum momento da sua vida entregado a sua vida para Cristo, mas diante dos últimos tempos ou dos últimos anos, parece que está distante. É noite de você se achegar a Deus. É noite de você ser honesto, honesta com Ele. É noite de você parar de olhar para si mesmo e se voltar os olhos para o Senhor. É noite de você alimentar a sua mente com os fatos que nós falamos aqui nessa noite e deixar de ser guiado pelos seus sentimentos. É noite de você renovar a sua paciência em Cristo Jesus. É noite de você reconciliar-se com Deus através de Jesus Cristo. Ou talvez você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, é noite de você, nesse momento, entregar a sua vida a Jesus Cristo, reconhecê-lo como seu Salvador. Confiar a sua vida plenamente a Ele. Ele sim é uma esperança imutável, inabalável, do qual você pode se apegar. Então que, no meio dessa pandemia toda, que o Senhor te ajude, que você se aproxime dEle e que você, com a esperança, você abra as portas das masmorras. A chave é as promessas de Cristo para a sua vida. E eu, em Cristo, eu posso experimentar, mesmo em meio à dor, à luta e ao luto, de uma alegria inexplicável, que somente aqueles que conhecem a Cristo têm e podem experimentar. Que Deus abençoe a sua vida.
Que o Senhor, com mão forte, o tire dessa masmorra da depressão, do medo, do desespero. E a sua alma se encha de esperança nessa noite. Um forte abraço. Deus abençoe a sua vida. E eu estou aqui, me coloco à disposição para orar com e por você. Para te ajudar, para te aconselhar. Não sofra sozinho. Procure ajuda. E eu me coloco aqui à disposição para ajudar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua casa. Até a próxima, se Deus assim permitir. Grande abraço.